No Dia do Trabalho, nosso Fala Consultor é com o sociólogo Luiz Carlos. Vamos conversar sobre o valor e a importância do trabalho na vida de todos nós. Bom dia, professor Bom Luiz dia. Carlos. É um prazer recebê-lo novamente aqui no Valor Profissional. Bom dia. Hoje, no Dia do Trabalho, o Valor Profissional, com o nome de um programa como esse, estamos aqui aniversariando, completando o ano. Falar do valor, da importância do trabalho, eu queria que você relatasse um pouquinho dessa evolução histórica, de quanto a sociedade, as pessoas deram valor ao trabalho. Se nós formos especificamente pegar a categoria trabalho, entender que realmente ela se modificou muito. Agora, a categoria trabalho ela não está nunca despregada da estruturação social das sociedades. Então, eu diria que essa coisa, você sabe que nas sociedades antigas era muito comum o escravismo, né? Então, por exemplo, na cultura grega, quem carregava a sociedade produtivamente eram os escravos. E aí a sociedade romana também tinha uma estruturação escravista. A sociedade feudal já tinha aquela coisa do servo, que o servo já era um escravo mais abrandado. E quando nós adentramos a estruturação social do capitalismo, então tem essa coisa de uma divisão que historicamente se fala em classes, mas de certa forma tem a ver com a valorização do próprio trabalho no capitalismo. Se não vejamos, os trabalhadores industriais, eles tiveram um desenvolvimento como pessoa, como cidadão ao longo do tempo. Por volta do século XIX começaram a surgir os direitos trabalhistas e no século XX a chamada legislação do bem-estar social, a legislação social, a previdência. Eu acho que tudo isso deu um espectro ao trabalho assim, muito diferenciado ao longo do tempo. É tão interessante porque você escuta as pessoas falarem assim, eu sou trabalhador, né? Colocando isso como um valor. Você que trabalha, fala assim, eu trabalho, né? Ou então, quem não trabalha, você, e você não trabalha? Então, tem uma conotação de valor, de importância para quem trabalha e para quem não trabalha. O quanto o trabalho é importante para a vida de qualquer pessoa, o quanto você busca isso ao longo da sua existência como parte da sua própria felicidade, né? Isso. O capitalismo, como sistema político, social, ele é alicerçado em alguns valores, mas os mais básicos são o individualismo, a competição, o trabalho e a riqueza. Há uma coisa básica na formação da sociologia, que é essa coisa de encarar o trabalho como algo alienante, que é muito presente. Mas o trabalho, ele pode ser fonte também de uma construção de um ser humano. Se nós vemos isso, por exemplo, aquela coisa do nordestino que foi para São Paulo e lá venceu, né? A coisa do homem do campo que um dia migrou para a cidade e, vamos dizer assim, e conseguiu uma trajetória do trabalho boa. Então, o trabalho, ele como valor, ele proporciona exatamente essa contraposição ao não trabalho, à desvalorização do não trabalho. E mesmo aquelas profissões pelo qual não tem visibilidade no capitalismo, elas têm essa mesma função do não trabalho. Por exemplo, as prostitutas, os traficantes de drogas. Então, eles são, de uma maneira direta, contra esse valor do trabalho como algo meritocrático, algo que a gente sua, algo que a gente batalha e algo que a gente pode conquistar. Que está dentro dos conceitos éticos, né? Isso, algo que a gente pode conquistar numa trajetória. Também as novas gerações hoje estão sonhando muito no mundo do trabalho que dá resultados no curto prazo. E o mundo do trabalho não dá resultado no curto prazo. É preciso, então, um conceito que é até meio fora de moda, que é o conceito chamado carreira, né? Que está muito presente na tradição do Fordismo, ali no século XX, até o final do século XX. Mas então, que é uma construção, é uma construção e que nós temos que ver que o trabalhador, ele não pode julgar o caminho e sua trajetória no curto prazo. Ele tem que construir, então, uma trajetória para, vamos dizer, ele vai
colher os frutos do trabalho num longo prazo. Essa ideia do imediatismo, como você está enfatizando agora, que a gente percebe algumas vezes na própria atividade de captação de pessoas para as empresas ou de desenvolvimento delas para o trabalho, de querer a coisa muito imediata. Eu quero resultado e sucesso o mais rápido possível. A gente vê isso acontecendo nas mídias, assim, com pessoas muito jovens, ou então por ser muito efêmero aquele fato, aquele evento, a pessoa ganha muito dinheiro ali, então acha que aquilo ali é para todo mundo tem condição disso, e você esquece as outras possibilidades e oportunidades de construção disso. Como é que você vê, entendendo um pouco essa realidade no contexto que nós estamos vivendo, né, de muitas dificuldades, daquela palavrinha que todo mundo fala, da crise, ou seja, que está sempre presente, colocando mais obstáculos para esse sucesso, para essa realização profissional. Como é que você vê o trabalho ainda como um resgate de um valor para quem está lutando por esse sucesso, por essa realização? Eu acho que é isso. Está um pouco na sua fala, contempla bem. Então, entender que o trabalho ele tem uma certa composição, as coisas não vão cair do céu, você tem que batalhar. O brasileiro, por exemplo, ele tem um problema terrível com a hierarquia. O brasileiro ele não gosta de chefe. No Japão, por exemplo, no ramo industrial, cedo, você chega na firma, a firma vai funcionar às 8 horas, mas às 7 da manhã você canta o hino da empresa. Então, assim, eu gostaria de ver muito um brasileiro cantando o hino da empresa. Então, assim, eu não quero espírito mais, de corpo, né? eu não quero mais admitir aquela coisa do Max Weber, o sociólogo clássico, de que países católicos não vão para frente, países católicos não se acredita no valor do trabalho. Sim, olha, a gente vê hoje numa sociedade de serviços, por exemplo, os salões de beleza, os postos de lavagem, as comidas em self-service, toda forma de entrega de mercadoria em delivery, ou seja, o mundo do trabalho ele está sempre aberto, aberto para pessoas criativas, aberto para pessoas que acreditam num projeto. Então eu acho que o que se comemora no Dia do Trabalho é principalmente essa possibilidade aberta, em expansão, sempre de você construir sua carreira. E, para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho, no ponto de vista do trabalhador, né? Do profissional autônomo, liberal, das pessoas que estão aí no mercado, encarar uma rotina, que muitas vezes a gente escuta as pessoas falar, puxa, hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, trabalho. Então, tá dando louca para que chegue 6 horas para ir embora para casa. Ah, vou trabalhar. Então, parece assim que você, até de exemplo que às vezes para a família, para casa, estou saindo para o trabalho, né? Parece que é aquela coisa, um karma, uma coisa ruim. Isso ainda é muito presente na nossa realidade. O que força isso tem, já que a gente coloca o trabalho como uma possibilidade de resgate de um valor tão importante para as nossas vidas? Isso. O trabalhador ele tem que encarar de uma maneira muito crua essa questão de que o trabalho ele vai construir, com o trabalho ele vai construir algo melhor para ele. Se ele não acreditar pelo trabalho, então realmente as coisas vão ficar bem mais difíceis. O trabalho é porque ele tem essa formação cultural, de um fardo, de um peso que a gente carrega nas costas, mas eu acredito que as novas gerações estão encarando isso já de uma maneira mais flexível, estão acreditando mais em formação, estão acreditando mais. A população brasileira, quando a gente comemora o trabalho, o Dia do Trabalho, é preciso a gente ter ideia um pouco concretamente como está a sociedade brasileira. Por exemplo, no ensino superior, hoje, que segundo o MEC, nós deveríamos estar entre 18 e 25 anos, nessa faixa etária só 13% dos brasileiros estão no ensino superior. O nível de maturidade de quem sai para o mercado já ainda é muito baixo. É preciso nós investirmos muito mais maciçamente em educação. Tudo que já foi investido na educação no Brasil é uma coisa muito pequena. Nós temos o exemplo sempre da Coreia do Sul como um país. A Coreia do Sul está a um passo de passar o PIB do Brasil em termos econômicos. Ou seja, é uma população menor do que a nossa, com um nível de qualificação maior. Então, eu acho que a valorização do trabalhador, para ele, o Elton Maio, psicólogo industrial clássico, ele diz que é preciso o trabalhador voltar a gostar de trabalhar. Mas para ele voltar a gostar de trabalhar, isso passa
por um reconhecimento das empresas ao papel dele, mas passa também por uma tentativa de ver que parte ele está, vamos dizer, entregando nesse mundo do trabalho. E isso parte pela formação, pela escolaridade, pela qualificação, pela educação permanente, entender que nós não vamos mais parar de se qualificar. Havia uma época que o sujeito acabava a universidade e dizia, meu Deus, nunca mais vou estudar. Isso acabou, não existe mais. É verdade, você tem razão, qualificar-se sempre o que o mercado exige, para que o valor desse trabalho permaneça nas nossas vidas, a gente tem que estar preparado para ele, porque cada vez mais as exigências vão acontecendo. Isso. Nós no Brasil, assim também, nós no Brasil, quando a gente mora numa rua, naquela rua que a gente mora, e a gente vê um vizinho prosperar, ele está com a vida melhor, ele reformou a casa, e a gente já começa a desconfiar que, meu Deus, o que é que ele está fazendo? Há uma desconfiança muito grande do mundo do trabalho, no sentido de que, quando ele se associa à riqueza, parece que a riqueza é algo negativo. Negativo, algo demoníaco. Então, assim, parece que a gente quer, mas quando alguém tem, ou então parece que está errado, né? Isso. Professor, muito obrigado por estar aqui conosco. É um prazer sempre recebê-lo. Mais uma vez, contribuindo aqui conosco no Dia do Trabalhador e desejando aqui, para quem nos assiste, eu passo aqui as suas palavras, um feliz Dia do Trabalho. Fique à vontade. Ah, tá. Eu diria que o que o brasileiro sofre é com a questão mesmo política, né? Nós somos um país que é preciso acreditar eternamente nesse futuro. O Brasil eternamente é um país do futuro. Agora que é preciso, a fórmula é muito simples, investir maciçamente em educação e na valorização do trabalhador. Eu acho que a gente sai de qualquer crise. Com certeza. Muito obrigada, viu, Luiz Carlos? Obrigado.